Eu quero falar desse tempo de mudança, né? Deixa eu dar um relatório para vocês. Trabalho em Vila Velha, tem bastante trabalho já. Em uma semana nós já fizemos lá 3 reuniões, né, Sol? Numa semana, né? E estamos conhecendo gente, aparecendo gente. Eu tive um sonho antes de me mudar, né? Há muito tempo atrás, no ano passado. Eu tive um sonho que eu estava num lugar pregando só para pastores. É engraçado que tem aparecido um monte de pastores. Ontem eu estava aqui no Rio já, e já apareceu mais um. Lá onde a gente tem um grupo lá em Serra. Serra é uma outra cidade. E estão se chegando. A gente não sabe o que Deus vai fazer, não. O que Ele está fazendo, mas nós contamos com a oração de vocês. Amém? Uma das coisas que precisamos é de uma cobertura de oração e de uma direção de Deus para cada passo que nós estamos dando. Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre mudanças. Posso? Estou na carga da mudança, né? Esse negócio de fazer mudança. Me veio uma inspiração. Paula que sabe, né? Luciano, Flavinho, Ziel, Felipe. Felipinho sabe disso também muito bem, né? Mudança é uma correria. A Gleice ficou lá, foi a última a sair. A Gleice foi aquela que apagou a luz, mas eu já deixei os hóspedes lá, né? A gente tem uma família já hospedado lá que a gente recebeu. Já falei, fica aí que eu estou indo ali e volto já. Eles estão lá. Tá? O negócio está fluindo. Há muitos anos atrás, e bota ano nisso, eu estava numa reunião, numa casa, e ouvi Franco falando assim, com os irmãos, que a nossa casa, ela espelhava a nossa vida espiritual. E eu saí naquele dia assim, bem confrontado com aquilo que eu ouvi. Não era comigo, era acompanhante do Franco na história, mas ele falou e eu fiquei voando assim no meu pensamento, lembrando da minha casa e pensando que doideira devia estar sendo a minha vida espiritual. Eu tinha comprado um quadrinho na época, numa viagem que eu fiz, e coloquei assim, na porta, estava escrito assim, eu gostei dele, falei assim, Deus abençoe essa bagunça. Era um tempo assim, bem frenético da vida, né? Muita gente, minha casa, na verdade, era a reunião da igreja, acontecia lá, então era um trânsito, um movimento de gente, uma coisa louca, e as coisas que a gente nunca pensou na vida foi sobre como arrumar a nossa casa. E eu lembrei disso agora nessa mudança, porque o tempo passa, a gente vai aprendendo algumas coisas, e faz uma mudança interestadual, né, que não estava muito planejada, né? Na última semana veio tendo assim várias reviravoltas, ia tudo, não ia nada, ia tudo, não ia nada, ia, mas não ia, não sabia como é que ia ficar, não sabia quando é que ia, no final foi, apareceu um caminhão, bota as coisas dentro, foi... a minha mudança, ela mudou de fase umas 5 vezes numa semana. Mas chegando em Vila Velha, a gente tem que arrumar a casa. Quem já fez mudança aí? Quem já se mudou de algum lugar para outro aí? Mudança é uma bênção, né? Aí chega lá para arrumar, né? Graças a Deus, uma equipe boa, né? Irmãos abençoados, com graça, talento, paciência e amor, né? Eu depois dou o nome para vocês, quando vocês forem mudar. Mas o amor é o que mais impermeia. E eu lembrei desse tempo. Lembrei das coisas que Deus me falou.
Eu queria ressaltar algumas coisas contigo sobre mudanças. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças. Eu falei aqui, eu acho que da última vez, que como num tabuleiro de xadrez, Deus tem mudado pessoas de lugar, peças de lugar. Deus tem movimentado a nossa vida, principalmente nesse ano. Tem um propósito nisso tudo. A gente ainda não sabe qual é, mas precisamos estar atentos para saber o que Deus quer falar e fazer conosco e através de nós. Amém? Deus está movendo pessoas de maneira estratégica. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa grande vai acontecer. A minha expectativa é essa. Alguma coisa grande vai acontecer. Quando nós mudamos, Deus fala conosco de maneira profética. Quando você muda de trabalho, no emprego, quando você muda de casa, quando você muda de cidade, toda mudança na nossa vida, ela tem a mão do Senhor nisso. E eu sempre fui muito atento para isso. Eu desde que me converti, para mudar, para sair de algum lugar, para muita gente que é uma coisa fácil, né? Tu vai ali, procura na OLX, num lugar desse, aonde você vai, isso aqui está dando para mim, vou alugar, vou fazer. Mas toda vez que alguma coisa surge como mudança, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus para saber aonde Ele me quer. Porque Ele tem uma vontade estabelecida na minha vida e na tua. E a primeira coisa que nós temos que fazer não é pensar nos nossos recursos ou nas nossas preferências. Nós temos que olhar e falar assim, Senhor, o que Tu quer para mim? Aonde Tu me quer? O que Tu quer fazer? E deixar Deus dirigir a tua vida em qualquer mudança que você for fazer. Porque Deus, com certeza, Ele tem um propósito para isso. Se Deus está te mudando de algum lugar, para pensar, a primeira coisa é orar. Senhor, dirige os meus passos, abre as portas, me coloca e me dá certeza que o lugar que eu estou indo não é uma preferência minha, não é uma escolha minha, foi uma escolha tua. E eu tenho experiências assim na minha vida. Tenho experiências, tem alguns irmãos aqui que podem testemunhar isso. Acho que quando eu fui para o Recreio, o William estava comigo, não estava, William? Eu liguei para querer ver um apartamento, porque nós não achamos lugar nenhum por aqui. Solange um dia estava chorando no shopping, que ela só queria um lugar para morar. E ninguém queria alugar para a gente. Ninguém queria alugar. Quando ela falava assim, não, teu marido trabalha com o quê? Pastor. Ah, não, aqui a gente não aluga para pastor, não. Triste isso, né? E aí foi aquele salseiro naquela época. E eu com uma denúncia vazia, eu tinha data para sair do lugar que eu estava. Entraram, um irmão brigou com a irmã, quebrou o portão da entrada e me botaram para fora do prédio. Aí tá bom, é Deus querendo que eu vá para outro lugar. E aí eu peguei o telefone de uma pessoa que estava alugando apartamento, de uma irmã que encontrou Solange chorando e falou assim, eu acho que na minha sogra tem um apartamento. Aí ligou para a sogra falou, não, tem no teu prédio, lá no Recreio. Eu falei, meu Deus, Recreio não perde nada. Mas se Deus está querendo para lá, vamos lá. Liguei para o cara, passei meus dados para ele, eu acho que era para fazer uma ficha, ele marcou um encontro comigo, fui eu, William, Solange e Tatiana, Tati Maria. Bom dia para você que está em casa aí. Tati deve estar nos assistindo aí. E aí chegamos lá, o cara desceu com um contrato na mão, o encontro era em frente ao mercado, mas tinha um cartório. O cara veio falando no telefone assim, você é o Sidney? Sou eu. Aí ele, então, está aqui o contrato, reconhece a firma aqui, é o cartório, teu firma aqui é a chave, aqui é o controle de entrada, eu estou indo pegar minha filha na escola, estou atrasado, eu vim aqui para o Recreio, gostei muito, gostei tanto que nunca mais saí, comprei um apartamento e estou aqui, vai ser assim também na tua vida, você vai amar isso aqui. E o cara foi embora e ficou a gente em pé assim,
Lembra, William? A gente ficou com o papel na mão assim, a chave, o controle. Aí o que aconteceu? A gente alugou o apartamento, é isso? Aí a Solange, parece que ué, o cara te deu a chave, o controle. Mas eu não assinei nenhum documento, ele deixou o documento e levou, foi embora, o contrato ficou comigo. Aí o William, olha, Cid Bronço, eu acho que Deus está nesse negócio. Eu falei, tá. Mudamos. 3 anos depois, quando eu saí de lá, eu vi o cara pela segunda vez, para entregar a chave para ele, para dizer que estava indo embora, porque comprei um apartamento no Recreio, amei o Recreio e fiquei no Recreio. Deus tem sempre um mistério. Quando você depende dele, quando você ora, quando você busca ele. Amém? Então, fica atento nas mudanças, porque toda mudança física, Deus está falando no espiritual. Por quê, amados? Porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois elas se manifestam no físico. Amém? Então, Deus está movendo no espiritual, e quando a gente está mudando fisicamente, é porque os céus estão se movendo com algum propósito sobre a tua vida. Então, anota, presta atenção nisso. Fica atento a isso. Fica atento até uma torneirinha pingando na tua casa. Deus pode estar querendo falar contigo. É ali que Deus fala. Você olhar uma torneirinha pingando, Deus pode estar falando assim, ó, você tem desperdiçado coisas. Tem acabado com recursos que eu estou dando. Vai secar a caixa. A conta vai vir cara. Tu começa a prestar atenção. Porque Deus fala no físico para que nós possamos entender que algo está acontecendo no céu. Quantos entendem o que eu falo? Amém? No livro de Reis, 1 Reis, 1 Reis, capítulo 10. Conta uma história, que a minha oração é que ela fale hoje contigo, assim como tantas vezes já falou comigo. Que o Espírito Santo encontre lugar no teu coração hoje para que essa palavra seja acolhida. Que os teus olhos sejam revelados. E que o fato de eu estar aqui hoje, fisicamente, para falar contigo desse assunto, é porque Deus já está se movendo no céu, algo está acontecendo no céu, para que a tua vida seja transformada. Amém? Você crê nisso? Diz assim um texto. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Bom, a rainha de Sabá, ela ouviu a fama de Salomão a respeito de quem? Do nome do Senhor. E ela veio, então, prová-lo com perguntas difíceis. Por quê? Porque Salomão era conhecido como um rei sábio. Foi o rei mais sábio que Israel teve. Nós podemos comparar sabedoria com Salomão. Na verdade, o livro de Salomão é escrito o livro das sabedorias, que é um rei sábio. Deus deu sabedoria a Salomão, porque ele pediu isso a Deus. Um dia, Deus fez uma pergunta a Salomão que talvez a gente não esteja preparado para ouvir. Talvez a gente não esteja preparado para ouvir. Salomão, graças ao Senhor, ele estava preparado naquele dia. Você já pensou, você em um dia está orando ao Senhor, buscando o Senhor, e você ouve o Senhor falar nitidamente contigo assim, pede o que tu quiser e eu te darei. Pergunta difícil. Porque essa pergunta precisa de sabedoria para responder.
Porque existem sabedorias verdadeiras e existe a falsa sabedoria. Eu sempre falo isso. E aí eu vou ensinar para você. Bota isso aí no rodapé aí. Para você nunca mais esquecer. A falsa sabedoria, quando Deus pergunta para ela o que ela quer, ela fala assim: eu quero ter muito dinheiro para ter um carro bacana, uma casa bacana, talvez uma esposa, talvez um marido, talvez saúde, dependendo do momento que você esteja. A falsa sabedoria, ela sempre pede algo perecível, que acaba, que passa, que não traz felicidade. Eu falava isso em Vila Velha, uma jovenzinha adolescente falou assim: dinheiro não traz felicidade? Me dá 1 milhão, eu vou ficar muito feliz. Aí eu falei: você devia ter conversado com Steve Jobs. Eu não sei se é assim que fala, né? O corretor está aí. O dono, o cara que criou a Microsoft, não, é concorrente, a Apple, morreu aos seus 50 anos, por aí, mais ou menos, bilionário, por um câncer que o dinheiro dele não pôde curá-lo. Então, logo, a sabedoria requer respostas sábias. Quando Deus nos pergunta alguma coisa, temos que ter sabedoria para responder. E Deus fez isso com Salomão. Eu já ouvi 2 pessoas. Uma foi Salomão, que eu li, e a outra eu li um livro do rei Arquibonque. Também Deus falou isso com ele. Pede. Para Salomão, Deus falou assim: pede o que você quer e eu te darei. Salomão respondeu assim: Senhor, me dá sabedoria para poder conduzir esse povo, reinar sobre esse povo. E Deus falou para ele assim: como tu não me pediu riquezas, eu vou te dar não só sabedoria, como riquezas. E foi o rei mais sábio e mais rico sobre a terra, Salomão. Rei Arquibonque estava chorando para Deus, pedindo ao Senhor que ele estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel do escritório que ele tinha, que ele vendia curso de teologia, para poder se manter no ministério, chamado Uma África Lavada pelo Sangue. E ele estava orando e o Senhor falou com ele assim: Bonque, você quer $1 milhão? E ele disse que ele ouviu e passou a noite toda em silêncio, pensando o que responder. E já de madrugada, quase amanhecendo o dia, ele falou assim: Senhor, eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas convertidas. E Deus usou esse homem para ganhar muito mais do que 1 milhão de almas. Muito mais, com muitos milagres, com muitos... Em Arquibonque, que morreu agora, no nosso tempo, na nossa época. Tem respostas que só a verdadeira sabedoria sabe dar. Aí você anota. O dia que o rei perguntar para você assim, o Senhor, pede o que você quiser que eu te dou. A verdadeira sabedoria responde assim: eu quero estar contigo. Porque se eu estiver contigo, tudo que é teu é meu. Amém? O apóstolo Paulo declarou assim: eu não tenho todas as coisas, eu não possuo todas as coisas, mas é como se eu as tivesse. É como se eu as possuísse. Porque aquele que eu sirvo é dono de todas as coisas. E ele pode me dar tudo que eu preciso na hora certa. Amém? Esse é Salomão. E essa mulher ouviu dessa fama, uma rainha. Vamos ao texto. Chegou a Jerusalém
com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Bom, ela tirou a dúvida dela. Fez perguntas acerca do Senhor, porque a fama de Salomão que atraiu essa mulher, essa mulher foi sobre a sabedoria dele com o nome do Senhor. Tudo que perguntou, ela respondeu. Salomão respondeu. Pergunta, anota aí no teu rodapé. É possível ou factível na tua vida que alguém te pergunte alguma coisa sobre o Senhor e você saiba responder tudo que te perguntarem? Porque para perguntar sobre o Senhor, ou responder sobre Ele, precisamos ter intimidade com Ele, conhecê-lo, sabê-lo, conhecer a sua vontade na profundidade, na altura, na largura. Uma vez que sabemos, podemos responder. Se não sabemos, sabe qual vai ser a resposta? Nunca pensei nisso. Vou perguntar para o meu pastor. E te falo. Salomão sabia responder. E saciou a mulher. A rainha, então, que perguntou, foi saciado. Amém? Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto, né, ou a oferta que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi da minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria nas palavras, até que vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes são os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. E porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízos e justiça. Amém? A fama de Salomão, aquilo que ouviu essa mulher falar, essa rainha, aquilo que ela ouviu falar de Salomão, não foi nem a metade, segundo ela, do que aquilo que ela viu. O que ela viu, amados? Ela falou que ela viu com seus próprios olhos. As perguntas que ele respondeu, ela ouviu com os ouvidos. E o que ela viu com seus próprios olhos? A casa de Salomão. Como ele tratava os seus empregados. Ou seja, a autoridade que ele tinha na liderança que ele tinha sobre aqueles seus liderados. A comida que ele colocava na mesa. E ela viu também a adoração que ele tinha ao Senhor. A oferta que ele dava ao Senhor.
a importância, a honra que ele dava ao Senhor, o lugar de adoração que ele tinha. Ela viu com seus próprios olhos. É interessante, amados, por quê? Porque na rua, fora, no meio dos nossos relacionamentos, muita gente pode nos olhar e nos achar muito sábios, inteligentes. Podemos ter fama de algumas coisas na vida. Mas será que se a rainha de Salomão for na tua casa hoje, te visitar, ela vai encontrar lá sabedoria? Será que se essa rainha chegar na tua casa, ela vai poder falar, como ela disse a Salomão, aquilo que eu ouvi não é nada comparado àquilo que eu vi? E as coisas que ela viu foram as coisas da intimidade, as coisas de dentro de casa. Porque é na intimidade, é dentro de casa, que Deus olha para nós. É dentro da nossa estrutura familiar da nossa casa que a nossa sabedoria é revelada. É aquilo que nós fazemos em casa que testemunha quem somos, inclusive para o Senhor. No nosso tempo, para ser pastor, presbítero, diácono, bispo, os critérios bíblicos para isso estão em casa. Não estão na sabedoria humana, não está na teologia que alguém aprendeu. Não estão nesses recursos de sabedoria humana. O conselho apostólico é aquele que deseja o episcopado. Excelente obra, deseja, excelente trabalho, né? Não é honra, não é ser visto, não é receber título. Agora eu sou para não fazer. A palavra excelente o quê? Obra. Fala obra. Obra é o quê? Trabalho. Aquele que almeja, excelente trabalho. Deseja, vai trabalhar. Porque na obra, eu acho isso interessante, os irmãos que vivem hoje, 100% da obra falam assim, não, na época que eu trabalhava, eu falo, e hoje não trabalha não, gente? Na época que trabalhava, era 8 horas de trabalho. Secular. Na obra, 24, não tem tempo. É o tempo todo. Trabalho. Para esse trabalho, que é excelente, segundo o apóstolo, quer servir ao Senhor, sabe qual é o critério dele? Que governe bem a sua própria casa. Que seja marido de uma só mulher. Que tenha seus filhos em sujeição. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Que testemunho é esse de fora? É quando olha para casa e fala assim, não, aquele ali é um chefe de casa. Ele governa a casa dele. Ele está lá. Os filhos podem ter, no ouvido a palavra dele, pode ter se rebelado, mas ele é governo. Ele ensinou, falou, sou testemunha disso. Bom testemunho dos de fora. Fala para mim, amados. Quer dizer, responde para você, para mim não. Se essa rainha visitar a tua casa, ela vai encontrar sabedoria lá? Ela vai dizer que a tua sabedoria é muito maior do que a fama que ela ouviu de você? Falar umas peculiaridades para vocês que eu já vi isso acontecer. A gente vai lanchar na casa de alguém que a gente acha que tem grana. Rico. O que é a primeira coisa que a pessoa pensa, o pobre? Pobre. A gente vai chegar lá, né, William? Aí está tudo arregado. Aí tu chega lá, só tem um café covarde. Não, covarde não, corajoso.
Sabe o que é o café corajoso? É aquele que vai sozinho, vai na marra, é com ele mesmo. O covarde vem acompanhado com pão, queijo, ele traz logo a multidão com ele para a briga. Aí chega lá e se decepciona. Nós marcamos uma reunião uma vez na casa de um irmão abastado. Quando saí de lá, os irmãos saíram reclamando. Caraca, avarento, só tinha um pãozinho. Expectativas versus realidade. Mas quando as pessoas te veem na rua, todo arrumado, o maior escândalo para o Franco no Chile foi esse, quando ele foi lá a primeira vez. Chegou lá todo mundo arrumado, e é mesmo, cara, por causa do frio, né? Um cara me parou na rua de terno e gravata, começou a tentar falar comigo, eu tentando entender o espanhol, né? Querendo dar uma de... Luciano sabe que eu hablo espanhol também. É. E aí o Franco estava, vambora. Eu falei, o cara quer falar comigo. O Franco, cara, é mendigo. Aí eu, mendigo de terno e gravata? Casacão, cara, aqui é frio. A roupa é essa. Todo mundo bonito na rua. Quando chega na casa da pessoa, o Franco falou que na época um telefone tocou numa casa. E ficou todo mundo procurando, assim, ele procurando, a mulher saiu pegando fio, assim, até que achou o telefone no meio da bagunça, assim. É o telefone. Ele, cara, eu tenho que falar com esses irmãos sobre a vida no lar. Porque é dentro de casa que a nossa vida aparece. A gente critica o governo do país, o prefeito. Não é assim? A rua está toda esburacada, esse prefeito também não faz nada. O governo dos outros a gente critica, agora e o nosso governo? Aquilo que somos nós que respondemos. Como está? Teve um rei que Deus falou para ele assim, foi Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Deus estava falando para ele assim, ó, tu vai morrer, mas a tua casa não pode estar desarrumada. Nem na arrumação física, e nem nos relacionamentos dentro de casa. Marido, mulher, filho, tem que estar tudo afinado, resolvido, falado. A sabedoria tem que reinar dentro desse lar. Porque se a rainha foi visitar Salomão, eu queria te falar que o Espírito Santo visita a nossa casa. Ele visita o nosso governo. Ele visita aquilo que nós estamos fazendo na intimidade. Você pode dizer amém? Ele visita lá. E nós temos que aprender a ser responsivos às coisas que Deus nos deu para que nós cuidássemos dela. Se você tem uma casa, uma família, cuida dela. Amém? Se você é filho, ajuda teu pai e tua mãe a cuidar da casa. Ajuda eles a serem teus pais. Coopera. Porque no dia que você tiver a tua casa, tu vai saber também como ajudar. A nossa sabedoria, ela tem que ser vista. E eu estou falando isso hoje para que essa visita não chegue e te pegue desprevenido. É hora de começar a trabalhar. Amém? É hora de começar a trabalhar. Jesus fala desse dia de uma forma diferente. Mateus 12.
Abre a tua Bíblia, teu tablet, teu smartphone, teu computador. Ou leia na tela. Mateus 12, Jesus fala assim: vamos começar do 38 ao 45. Vamos ler o texto? Esse dia é tão interessante que Jesus marcou ele, falando dele. Só que aqui é um outro contexto, mas é o mesmo princípio. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Eles queriam um sinal para crer. E Jesus fala assim, ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, presta atenção que não é a baleia, tá? É um grande peixe. Aí a gente ensina para as crianças que é a baleia, e depois alguém fala para ela que um homem não passa na garganta da baleia e acha que a Bíblia está errada, ou que ensinaram errado para ela, mas ensinaram mesmo. É porque foi um grande peixe. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí, ele está falando que o sinal é esse, ele vai morrer 3 dias, vai ressuscitar. E aí ele começa a falar sobre um dia de juízo, de julgamento. Ele diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A pregação de Jonas foi a pior pregação que um pregador pode pregar. Foi pior do que a de João Batista, assim, arrependei-vos, raça de víbora. Foi pior. Jonas entrou em Nínive assim, vocês têm que se arrepender, se não se arrepender, Deus vai passar o cerol em todo mundo, vocês vão tudo para o inferno. E foi embora. Todo mundo ouviu aquilo e se arrependeu naquele dia. Jejuaram ao Senhor, ouviram a pregação pior do mundo de Jonas. Pior da vida. É possível que a gente tenha ouvido belas pregações, mas não tenha atentado a nenhuma delas. É bem possível que alguém tenha falado a verdade para você, mas não falou do jeitinho certo, do jeitinho que você queria, e você se ofendeu e não ouviu. Mas Jesus falou que a turma lá de Nínive, os ninivitas, vão se levantar no dia do juízo e vão condenar essa geração. Por quê? Porque eles se converteram com uma pregação ruim. Talvez igual essa minha hoje aqui, que nem a espada, né? Chata e comprida, mas sustenta aí. E deram atenção. Nós temos que dar atenção a essa palavra. Você pode dizer amém? A rainha do sul, ele está falando desse assunto nosso agora, se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Sabe o que Jesus está falando? Que essa rainha que se empenhou para descobrir a sabedoria de Salomão e ficou lá extasiada com tudo que viu, que os ninivitas, eles vão estar no dia do juízo, do julgamento, ouvindo. Nós que ouvimos o Senhor Jesus, que é muito maior do que Jonas e do que Salomão falou conosco. Eles atenderam
aos profetas, e nós não atendemos ao Espírito Santo quando fala conosco. Ele está falando que esse dia vai chegar e nós vamos ser condenados por conta disso. E ele fala qual é a estratégia. E aí eu quero que você aplique isso ao teu coração. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. A gente usa esse texto para falar quando a gente expulsa o demônio de alguém e a pessoa não se firma em Jesus. E aí ele volta lá porque encontra a casa vazia, sem nada. Mas o contexto que Jesus está falando, qual é? Ele está falando assim: vocês ouviram minha palavra. Vocês lembram que Jesus falou para os discípulos assim: vocês estão lavados pela palavra hoje. Vocês estão limpos. Porque a palavra que eu tenho falado, que fez o quê? Limpou vocês, lavou. Aquilo que nós ouvimos do Senhor, ela vem para nos trazer uma consciência e para também que a gente fique limpo, ou seja, para que a gente responda aquilo que nós estamos ouvindo. E Jesus fala que essa geração é assim: ela ouve, sai dela a incredulidade, sai dela as influências do diabo, sai dela o peso espiritual do mal, ela fica livre, conhecedora para fazer a vontade do Pai, recebe a palavra, mas o que ela faz? Não pratica ela. Fica livre e adornada. Vão entrar outros conceitos. Vão entrar mais espíritos para te atormentar, para tumultuar a tua vida. E pela falta da prática, você vai perecer. Pela falta da prática daquilo que você ouve e não pratica, você vai piorar de vida a cada dia que passa. A prática daquilo que ouvimos, praticar, é a única coisa que nos garante que o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer qualquer batalha. Como é que eu começo? Fazendo no pouco. E aí eu vou voltar ao começo aqui, quando eu falei. Quando eu saí daquela reunião com o Franco, que eu olhei para a minha casa, eu não sei se Solange lembra disso. Acorda a Solange aí, São Paulo. Não sei se ela lembra disso. Mas eu, quando cheguei em Campo Grande, eu fui arrumar minha casa, sozinho. Até a parede eu queria lavar, eu queria fazer alguma coisa. Eu fiquei desesperado. Eu falei: eu preciso fazer algo. E quando você está com a vida muito enrolada, muito bagunçada, a gente vai deixando passar, porque parece, a impressão que dá é que nunca vai chegar ao fim. Não tem como arrumar esse negócio, é melhor deixar a vida me levar, a vida leva eu, mas tem sim, amado. Tem, começa com um pouquinho, se empenha naquilo. Se empenha. Está com problema de relacionamento? Se empenha. Está com problema para arrumar a casa? Se empenha. Pode ser uma casa pobre, que não tem muita coisa, mas pode ser arrumada, asseada. Eu conheço irmãos que, quando eu conheci, moravam numa favela, que não tinha chão, era vermelhão no chão, aquele... Não era nem vermelhão, era um barro pisado, não tinha cimento, eu acho, não. Mas era encerado. As panelas brilhando, limpinhas, dava para pentear o cabelo na panela, tudo no seu lugar, não tinha bagunça. Porque onde tem bagunça, Deus não está lá. Qualquer vida bagunçada, o diabo está nesse negócio. Olha para você, para o teu governo, e fala: isso aqui está bagunçado, essa casa tem demônio aí. Com certeza.
Porque onde Deus está tem ordem, limpeza, arrumação e crescimento. Amém? Estou com a vida estagnada, eu olho para trás, eu sou a mesma coisa que eu era antes. Cara, Deus não está nisso, porque o Espírito Santo ele é criativo. Ele nos leva a crescer a cada dia. A cada dia. Você não pode ser hoje o mesmo que era ontem. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, eu vou crescer a cada dia. Vou servir. Vou viver para o Senhor. Vou quebrar os paradigmas, vou sair do marasmo, vou andar. E vou ver a vida de Deus acontecendo na minha casa e na minha vida, porque Deus, Ele age quando nós somos proativos com Ele. Proatividade espiritual. Deus falou, então eu vou fazer. Deus disse, vou praticar. Uma hora vai chegar. Amém? Não carregue contigo. Não carregue contigo. Não leve para lugar nenhum. Essa velha vida, esse marasmo, essa coisa desarrumada. Presta atenção no que Deus está fazendo. Deus está te mudando de lugar, presta atenção. Deus está mudando a tua vida. Deus está te desafiando. Deus está querendo que você alcance novos horizontes, porque o céu governa sobre a terra e Ele governa sobre a tua vida. É Ele que te leva. Você sabe como eu já fiz mudança, assim? Recebi um telefonema assim, o proprietário estava querendo vender o apartamento alugado, né? E aí queria saber se você tem interesse. Falei, então, estou desocupando já esse mês para ele poder vender. Não, mas você não precisa sair agora não, filho. Olha, a tua ligação já é um sinal de Deus, dizendo para mim que esse aqui não é mais o meu lugar, ele já me quer em outro lugar. Vou começar já a orar, porque Deus quer me levar para algum lugar. É exatamente assim. É exatamente assim. Saí do Grajaú assim. E o dia que fui lá, o advogado ímpio que a gente conversava, ele falou assim, pastor, como é que o senhor vai sair da minha vida desse jeito? Eu falei, não fala comigo não, é com Deus. O proprietário não quer vender o apartamento, cara, vou ajudar ele. Estou indo. Porque Deus está querendo me movimentar, amado, Ele me quer em outro lugar. E aí é para lá que eu vou. Eu vou aonde Deus está querendo me usar. Amém? Você deveria pensar dessa forma. Você faz uma oração de manhã assim, Senhor, faz a minha agenda. Me coloca com as pessoas certas. Aquelas que precisam que eu as sirva. Que eu possa fazer a diferença na vida de alguém hoje. Minha vida está nas tuas mãos. Essa é a única oração que eu conheço que revigora a alma. É ruim demais acordar assim, pô, Senhor, eu queria isso, queria... Parece criança que quer tudo que vê. Aí quando recebe do Senhor, já quer outra coisa. Não é assim? Queria tanto esse carro, aí o carro começa a quebrar. Ah, eu não quero mais esse carro, é uma maldição na minha vida. Pô, eu queria aquele. Tem hora que Deus deve olhar para a gente e rir da gente. Parece criança birrenta na rua, mimada. Porque criança é assim, ela não sabe o que quer. Agora, o desejo de fazer a vontade dele tem que estar dentro do nosso coração todo dia. A gente não pode morrer sem cumprir com o propósito que ele tem nas nossas vidas. A gente precisa dar atenção a ele. Amém? Precisa dar atenção. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra, ela entre hoje, mas, como eu falei, com revelação no teu coração. Tudo começa na minha vida. Fala assim comigo, tudo começa na minha vida. Amém? Tudo começa na minha casa. O meu governo vai mostrar
quem eu sou com Deus. E aí, esse governo é da nossa própria vida. A nossa vida, ela tem que mostrar Jesus. Alguém tem que chegar e tem que ver Jesus em nós, em qualquer circunstância. Amém? Eu já vi homens, já fiz essa conversa com homens, empresários ricos, assim. Falar para mim assim, estou largando a esposa, estou separando. E eu tenho que falar assim, peraí, como é que tu governa uma empresa? Tem quantos funcionários? Uns 150. Tu consegue governar 150 com funcionários, mas não consegue governar a tua casa, que é você e tua mulher e um filho? Tem alguma coisa errada contigo, filho. Porque isso aí, essa empresa, amanhã ela rui. Ela acaba. Estabilidade não existe, amanhã está falido. Mas o que vai contar para você não é o que você fez na empresa, é o que você fez em casa. Aqui é onde Deus olha. Tua casa, tua vida. Quem é você? Amém? O resto é só consequência, porque riqueza e sabedoria quem dá é Deus. Vem dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A verdadeira sabedoria, eu quero estar contigo. O que tu quer? Nada, só estar contigo. Se eu estiver contigo, eu tenho tudo. Não é o nome daquele cara? R. Lentz. Um mais Deus é a maioria. Queira só estar com Ele. Amém? E se Deus está te mudando, se você está no meio dessa mudança que Deus está fazendo, mudando de trabalho, mudando de serviço, mudando de profissão, mudando de casa, amado, dobra teu joelho. Fala assim, Senhor, me coloca onde Tu quer e me diz o que Tu quer para a minha vida, porque eu quero Te servir. Já que Tu está me movendo, me diz o motivo. Amém? E não fica desesperado procurando, para onde eu vou? Deus sabe. Ele tem a porta aberta. É para lá que vai. Eu estou te falando isso com toda a autoridade. Toda a autoridade. Porque assim, nós temos autoridade naquilo que nós vivemos. Quando você vive, você pode falar com autoridade. Jesus falava com autoridade. Não falava como os fariseus. Falava a mesma coisa, mas reconheceram a autoridade de Jesus. Por quê? Porque ele falava aquilo que ele vivia. O que ele falava não podia ser contestado, era a prática da vida dele. Amém? Alguns casais estão aqui hoje, eu olhei aqui para Serginho e Lu, sabem disso. Na hora que estava nesse desespero assim, né, eu descansa, para de olhar anúncio, vamos orar, Deus vai abrir a porta. Não é assim? E Deus abre. Ele governa a nossa vida, governa a minha e governa a tua. Em nome de Jesus. Podemos orar? Em nome do Senhor? E se está fazendo obra morta, está andando segundo a tua força, hoje é o dia de se arrepender, tá? Hoje é o dia de parar assim, se voltar para o Senhor, falar, Senhor, governa a minha vida, entrego a minha vida nas tuas mãos para que tu governe ela. Me leva. Eu quero te servir. Busca o Senhor. Jesus falou isso de outra forma. Falou assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E o quê? A turma tem que ler a Bíblia, não tem jeito. Jesus, ele começa assim, não andeis solícitos com o que é haver de comer, o que é haver de beber e do que vestir. Não foi assim? Não andei solícito. Por quê? Por quê? Deus alimenta o pardal, Deus veste a erva do campo. Não foi assim? Quanto mais você, homem de pouca fé. Buscar em primeiro lugar o reino. E ademais não, e estas coisas. Que coisa? O que comer, o que beber
e o que vestir vos serão acrescentadas. As solicitudes da vida, não são todas as coisas, não são as demais coisas, tudo que vier pela frente, não. A gente busca o reino do céu, em primeiro lugar, por quê? Porque Ele cuida de nós, naquilo que nós necessitamos, não é naquilo que nós queremos, é naquilo que nós necessitamos. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece quem você é, Ele sabe o que você tem para dar, e Ele te coloca no lugar onde você vai servir com o que você tem, não com o que você não tem. Porque Ele conhece. Ele conhece. Então, buscai primeiro o reino. São várias formas que Jesus falou a mesma coisa que eu estou falando aqui para você. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de buscar o reino. É tempo de ouvir Jesus. É tempo de deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. Esse é o tempo. Amém? Abre teus ouvidos espirituais, abre teus olhos espirituais e deixa o Espírito Santo te conduzir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer porque estar aqui hoje foi uma obra tua. Não foi uma agenda nossa. Não foi um desejo do coração. Não foi um compromisso que tinha que ser cumprido. Esse dia já estava escrito no teu livro e tu colocou na minha agenda. Esse assunto de hoje, Pai, é um assunto que tu tinha colocado já no meu coração para esse dia, eu nem sabia. Mas hoje foi o dia da tua palavra ser lida, explicada e aplicada. Agora, precisamos responder a isso. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Espírito Santo traga vida a essa palavra. Eu quero te pedir que tu quebre a barreira da incredulidade nessa manhã desse dia. Eu quero te pedir que a tua palavra ecoe nos corações aqui, Senhor, e que ela seja profética, como um martelo que esmiuça a pedra, que ela bata até quebrar, com todo impedimento que há, Senhor, para que lares, casas, vidas sejam arrumadas, restauradas para Ti. É bem possível, e aí eu falo como homem, que tem pessoas aqui hoje que necessitam ouvir essa palavra e necessitam praticá-la já há muito tempo. E tem ouvido, e não tem dado atenção. E eu falo isso porque tu falou isso nessa manhã. Por isso que eu li o texto do dia do juízo, onde a rainha do sul e os habitantes de Nínive irão julgar essa geração. Porque eles ouviram uma pregação, eles foram de longe, se empenharam para conhecer a sabedoria. E existem pessoas aqui que não se empenham em te conhecer, que não se empenham em viver de maneira sábia contigo, de acordo com o teu preceito, com teus princípios, com a tua palavra. Há pessoas, Senhor, que têm ouvido a tua palavra e têm rejeitado ela,
Mas existe uma geração dos ninivitas que vão se levantar, porque ouviram aquela pregação ruim de Jonas e responderam no mesmo dia. É bem possível, Pai, que Tu esteja hoje dando um ultimato. Talvez seja a última vez, amado, que você está ouvindo sobre esse assunto da parte de Deus, para que você se arrependa. Porque hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de dobrar, não só o joelho, dobrar o coração. Hoje é o dia de rasgar não só as vestes, mas rasgar o coração também. Hoje é o dia de acolher a palavra do Senhor e falar: Senhor, eu me arrependo da vida que eu tenho vivido até hoje, da maneira que eu tenho governado a minha casa, da maneira que eu tenho sido chefe dessa casa, da maneira que eu tenho criado meus filhos, da maneira que eu tenho cuidado do meu trabalho, da maneira que eu tenho me movido sobre a terra. Talvez você hoje precise falar e com certeza dizer assim: Senhor, eu me arrependo, me arrependo e me arrependo. Me ajuda a consertar tudo isso. Hoje o Espírito Santo, ele está aguardando o teu coração ser responsivo para ele te ajudar nessa caminhada. Porque o desejo do Pai é restaurar a tua vida e a tua casa. O desejo do Pai é restaurar o teu ministério, o teu chamado. O desejo do Pai é restaurar a tua vida profissional, o teu trabalho. Mas Ele precisa restaurar você primeiro. E a única restauração que Ele não pode simplesmente fazer sozinho é a restauração da tua vida, porque Ele precisa que você queira. O que une a vontade de Deus é a nossa vontade. Quando unimos a Ele, falamos: não, eu quero, eu preciso, eu desejo, desesperadamente, que o Espírito Santo me tome pela mão no dia de hoje e me ajude a consertar toda essa bagunça, para que eu possa falar como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Receba essa palavra no teu coração. Eu não quero fazer um apelo para você vir aqui, não. Eu quero fazer um apelo para você dobrar o teu coração aonde você está. Porque quem precisa ouvir hoje a tua resposta é o Senhor. Eu não sei como você vai fazer isso, amado. Você pode orar aí onde você está. Você pode se ajoelhar. Você pode sentar, é do jeito que você ficar mais confortável. Mas não saia desse tempo aqui sem acertar essa conversa com o Senhor. Porque Ele está muito interessado na tua restauração hoje. E eu ouso a falar, e falo isso com o maior temor no meu coração, que hoje é um dia derradeiro da desgraça entrar na tua casa, dos 7 espíritos virem para destruir, da vida virar de cabeça para baixo. Porque Deus, quando nos fala, porque Ele quer nos livrar de algo muito ruim. Ele não só quer nos dar o bom, Ele quer nos livrar do ruim. E como eu falei aqui no começo, as coisas acontecem primeiro no espiritual, depois se manifestam no físico. E hoje você ouviu a manifestação do que está acontecendo no mundo espiritual acerca da tua vida e da tua casa.
Existe uma guerra sendo travada. E o teu é antagônico que eu vou falar. Mas a tua humilhação, o teu se rasgar, o teu ajoelhar vai ser o teu levantar com Deus. Vai ser aquilo que vai preservar e te manter em pé com o Senhor. Que o Espírito Santo invada você agora. Em nome de Jesus. E que você responda ao que você ouviu hoje. Para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém?